Pentecostes para nós é um dom de Deus para a igreja e para cada um de nós. Foi não só um acontecimento daquele dia, 10 dias depois da ascensão de Jesus, mas Pentecostes, ele sempre continua na vida da igreja e na vida de todo aquele que é batizado e vive na graça de Deus. Pentecostes para os judeus relembrava a aliança feita no Monte Sinai, quando Deus lhes deu os 10 mandamentos. Pentecostes para nós é a vinda do Espírito Santo, o nascimento e promulgação da igreja e sua apresentação ao mundo. Estavam os discípulos reunidos no cenáculo, em oração, e ali pelas 9 horas da manhã, às portas fechadas, entra um vento impetuoso. Sopra de modo muito forte e aparecem como que línguas de fogo e pousam sobre cada um dos que ali estavam presentes. Eram cerca de 120 pessoas que ficaram, naquele momento, cheios do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que vinha, Espírito Santo prometido por Jesus, que vinha para cada um deles e vinha para a igreja como um todo. A igreja estava ali começando. Os apóstolos ficaram diferentes. Os efeitos do Espírito Santo em suas vidas foram muito fortes. Primeiro, começaram a compreender as coisas, conforme Jesus já tinha anunciado. O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, ele vos ensinará todas as coisas. Dizia Jesus na última ceia: tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito Paráclito, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. E o primeiro efeito na vida dos apóstolos, na sua inteligência, no seu entendimento, foi esse: compreenderam que o Messias, Jesus Cristo, o Messias prometido, ele é o Filho de Deus feito homem. Compreenderam que ele veio ao mundo para salvar. Compreenderam a necessidade da sua paixão e morte e sua ressurreição. Compreenderam a necessidade que tinham agora de irem pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. O Espírito Santo já estava agindo ali para que eles entendessem o que tinha acontecido, que não foi apenas um acontecimento histórico, mas também uma realidade que continuaria em toda a história humana até o fim do mundo. E era preciso preparar a humanidade para a volta de Jesus. Só o Espírito Santo poderia fazer aqueles homens simples da Galileia, alguns humildes pescadores, compreenderem verdades tão profundas e terem força para anunciar. Foi a primeira ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a mesma coisa conosco. Ele quem nos ilumina a inteligência, que impulsiona a nossa vontade para podermos entender o que Deus quer de nós e tomar decisões para podermos agir. O Espírito Santo age em nós no entendimento. Aliás, é um dos seus dons, o dom da sabedoria. Um outro, o entendimento, outro conselho, outra ciência, exatamente para podermos conhecer qual é o nosso fim último, conhecermos Jesus, podermos tomar decisões. Eles agem sobretudo sobre a nossa inteligência. Outros dons vão mover a nossa vontade, o dom da piedade, da fortaleza e do santo temor de Deus. São dons ordinários que o Espírito Santo dá no batismo e dá na sua plenitude na crisma e dá para toda a igreja. Os apóstolos receberam ali e nós também recebemos, com a graça de Deus. Um outro efeito do Espírito Santo nos apóstolos foi o dom da fortaleza, como acabei de dizer. Eles estavam muito sofridos e por causa do sofrimento deles, ao verem o sofrimento de Jesus, estavam sozinhos, Jesus tinha ido, por isso estavam com medo, fechados naquele cenáculo.
O que vai acontecer, não sabemos. Sabemos que os judeus estão todos aí, a cidade está cheia de gente de todas as partes do mundo. Os fariseus e os chefes do povo estão aí espalhando mentiras, dizendo que nós roubamos o corpo do Senhor, isso é mentira. E ele apareceu a tantos, a mais de 500 pessoas, nós sabemos que ele está vivo e que está na glória do Pai, intercedendo por nós. Sabemos que vai mandar o Espírito Santo, mas até agora não veio. E o que é isso que vai acontecer conosco? Era um medo muito grande, por isso as portas fechadas, até medo de saírem. E naquele momento, recebendo o Espírito Santo, que força tiveram, que coragem! As portas se abrem e começam a falar, começam a proclamar as maravilhas de Deus, começam a falar de Jesus Cristo, começam a condenar os erros daqueles judeus que haviam levado Jesus à morte. E com coragem anunciaram o Evangelho. Fora já estava cheio de gente que foi atraída por aquele barulho e por aquele vento impetuoso só naquela casa. E curiosos alguns, indiferentes outros, maldosos outros, chegaram a dizer que eles estavam bêbados ali pelas 9 horas da manhã, um ar de deboche, de zombaria, como acontece com os cristãos, conosco. Mas eles com coragem, sem respeito humano, sem estarem preocupados no que é que iriam pensar deles, tinham que falar de Deus, tinham que proclamar a boa nova, tinham que anunciar o Salvador, e assim o fizeram. E essa força os levou à pregação, ao testemunho e até à morte. Com coragem, receberam o martírio. E nós tivemos na história da igreja, pelo menos nos 3 primeiros séculos, 300 anos de perseguições. Milhares de cristãos foram levados ao martírio. Crianças, jovens, moças, rapazes, matronas, pessoas da alta sociedade, pessoas simples, eram jogados às feras, crucificados, jogados no rio, nas masmorras, afogados, trucidados, rasgados vivos, colocados em parrilha, em grelha para serem assados vivos, como um São Lourenço, por exemplo, uma Santa Bárbara degolada pelo próprio pai, uma Santa Inês colocada no lugar de prostituição para perder a sua pureza, como não acontecesse nada, porque um anjo a protegeu, ela foi depois levada à morte, e assim tantos e tantos e tantos. O que dava força àqueles mártires a derramarem o seu sangue por causa da fé? O Espírito Santo, que dava o dom da fortaleza, que os levava a serem fortes, a suportarem o martírio. Mas lhes davam também a força de pregarem o Evangelho. Cada discípulo de Jesus se tornou um missionário, com coragem, muitas vezes escondidos, outras vezes em público. Um São Paulo chega no Areópago, no centro de Atenas, e começa a falar de Jesus, vai às sinagogas, vai às ruas, vai às casas, sem medo, com coragem, movidos por um amor ardente a Jesus, que impedia que eles se calassem. Oh, meu Deus! Oh, se os homens de hoje em dia tivessem esta força de pregar o Evangelho, se nós cristãos tivéssemos este ardor no coração, mas nós somos frutos de tantas revoluções que aconteceram na história humana, tantas revoluções que mexeram não só com nossa governabilidade, nossos ramos políticos da história, mas que mexeram com as nossas cabeças, que tiraram nossos brios, nossa coragem, nos levaram, nos tornaram medrosos, envergonhados diante da verdade, submissos a tantas mentiras que se espalham em torno de nosso Senhor e de seu Evangelho.
Eles não. Isso quem lhes deu foi o Espírito Santo, para enfrentarem grandes dificuldades. Imagine como estavam aqueles discípulos. Jesus já havia dito: ide pelo mundo inteiro. Tinham que pregar não só em Jerusalém, tinham que ir a Antioquia, a Alexandria no Egito, a Roma, a Atenas, ao mundo inteiro, conhecido na época, o mundo cheio de pagãos que adoravam falsos deuses. Imagine chegar a Roma e virem lá um panteão com tantos e tantos deuses do mundo inteiro e pregarem o Evangelho. Só a força do Espírito Santo os impelia e eles não tiveram medo. Assim agiu o Espírito Santo. E poderíamos perguntar: será que ele não continua agindo hoje, dando esta mesma força? Sim, continua. Continua. A única diferença é que lá, naquele tempo, havia uma verdadeira conversão. E quando alguém era cristão, vivia como cristão, pensava como cristão, tinha se revestido do próprio Senhor Jesus Cristo. Embora, como dizia Tertuliano, fizessem e fossem às feiras, tivessem seus trabalhos, frequentassem muitas vezes a sociedade, tivessem educado seus filhos, se casassem e tivessem uma vida normal, eles eram diferentes, porque eram cristãos. Essa é a grande diferença, porque hoje, infelizmente, nós queremos compactuar com os erros e ficamos meio que em cima do muro, diante da verdade e da mentira, mais preocupados com a nossa vida, em sermos agradáveis aos outros, em sermos politicamente corretos. Este é o grande mal da sociedade moderna, que é uma sociedade que não tem forma, que se adapta a todas as formas, porque não tem forma própria. E nós padecemos também desta falta de identidade. Isso é fruto de uma série de acontecimentos da história. Perdemos isso. Somos liberais. Está tudo bem, desde que não me incomodem, desde que não me atrapalhem a vida. O importante é eu ter vantagem em tudo e viver bem com todo mundo. O Espírito Santo apareceu em forma de línguas de fogo, mostrando a força de Deus, o fogo que purifica, que queima, que transforma, mas o fogo que é sobretudo símbolo do amor, o fogo da caridade. Significativo o fato daqueles 2 discípulos de Emaús, depois que Jesus desapareceu da frente deles, eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração em brasa quando eles falavam conosco? É o fogo do Espírito Santo no nosso coração. Esse fogo nós temos que ter e muitas vezes perdemos. Um outro efeito que o Espírito Santo fez nos apóstolos foi o do discernimento. Eles teriam que a partir dali enfrentarem muitas pessoas, muitas situações, muitas culturas, e tinham que discernir o que é certo, o que é errado, o que aproveitar, o que não aproveitar. São Paulo disse depois: examinai tudo e ficai com o que é bom. Para isso teriam que ter discernimento, e quem dava esse discernimento era o Espírito Santo. A capacidade de julgar. E essa capacidade nós temos de julgar o que é bom e o que não é bom, tendo como fundamento o Evangelho e a lei de Deus. E hoje, quando você fala isso é errado, as pessoas dizem: mas quem é você para julgar? Não pode julgar? Posso fazer julgamentos.
Não posso julgar sem fundamento. Mas Jesus Cristo não disse, não julgueis e não sereis julgados, disse. Mas Jesus disse, não julgueis as consciências. Este é o sentido. Porque o mesmo Cristo lá na frente nos manda julgar as coisas. O mesmo Cristo nos diz, seja o teu falar sim, sim, não, não, porque fora disso vem do maligno. E é o mesmo Cristo que diz, quem não quiser obedecer à igreja, seja tratado como um publicano e um gentio. E São Paulo condena os coríntios porque não tinham expulsado da comunidade um incestuoso que estava lá com a mulher do irmão dele. Portanto, São Paulo diz, eu o coloquei na mão de Satanás para que ele se converta quando chegar o último dia. Fez um julgamento. O julgamento faz parte da vida humana. Se nós perdemos a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado diante de Deus e da nossa consciência, perdemos também a capacidade de escolher. E hoje, quando a gente fala dos erros que existem no mundo, você não pode julgar, não posso julgar as consciências, porque só Deus. Mas os fatos, podemos. Os atos, sim. Se digo que o aborto é algo pecaminoso, é. Se digo que a ideologia de gênero destrói a família, porque tira a identidade própria de homem e mulher, é. Estou certo, posso dizer, à luz da doutrina de Nosso Senhor e à luz da própria ordem natural das coisas. Se eu digo que matar, que enganar, que roubar é pecado, estou fazendo um julgamento e posso julgar. Repito, não as consciências, mas julgar o fato e dizer que essa pessoa fez errado, posso. Senão o mundo vai virar um caos. E virou um caos exatamente por isso. Porque tiraram do homem a capacidade do homem discernir, dizendo que tudo está certo desde que você acha que está certo. O homem perdeu as referências. Não existe mais referência. A grande referência na história do Ocidente foi sempre os mandamentos da lei de Deus. Essa referência se acabou. Pode tudo. Desde que você se sinta bem, pode tudo. Onde é que está a referência? Só que o homem, quando deixa a lei de Deus, perde essa referência, ele se perde também. Porque os mandamentos da lei de Deus, eles não nos engessam, eles nos protegem. Os mandamentos da lei de Deus protegem a vida humana, protegem o relacionamento do homem consigo mesmo, com Deus e com a sociedade. Protegem até o que diz respeito à própria geração humana. Os mandamentos protegem. E se nós deixamos esses mandamentos achando que nós vamos ter liberdades, nós vamos ter escravidão. Porque a pior escravidão que o homem tem é ser escravo de si mesmo, das suas paixões, e não conseguir resistir às suas paixões, e por causa disso, se tornar pior do que os animais. E se torna, porque os animais agem por instinto, o homem age de caso pensado. E quanta maldade se comete no mundo, porque o homem perdeu as referências. Hoje nós não temos mais referências. Quem são as nossas referências? Os artistas da TV? Aquele que faz um show lá e se desbalda, muitas vezes em coisas reprováveis, que não convém citar aqui, não tem mais referência. A referência para nós é a lei de Deus. Eu posso julgar, isso é errado ou isso é certo. Essa capacidade é dada pelo Espírito Santo para examinarmos e ficarmos com o que é bom à luz da vontade de Deus. O Espírito Santo continua agindo na igreja, iluminando a cada um de nós com inúmeras graças, nos dá a graça santificante e conserva em nós para que possamos ter a vida divina em nós. O Espírito Santo também age em nós através dos sacramentos, porque Ele dá a graça nos sacramentos e a graça sacramental. É o Espírito Santo que nos dá a Eucaristia, quando o Padre impõe as mãos sobre as oblatas, é o Espírito Santo que vem agir ali para fazer a transubstanciação. O Espírito Santo que vem e nos dá a graça quando nós comungamos, recebendo o próprio Jesus. O Espírito Santo nos dá a graça na confissão,
Quando alguém arrependido pede perdão e o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, ali é o Espírito Santo quem dá a graça do arrependimento para a pessoa ir para o confessionário e dá a graça do perdão na hora que a pessoa é absolvida. Portanto, o Espírito Santo vai agindo na história da igreja e na vida de cada um de nós, basta nós nos abrirmos. Basta estarmos, meu Deus, vinde, Senhor. Como aquele pássaro no ninho, cuja mãe sai para pegar lá o alimento, chega com o alimento no bico e o pássaro está lá abertinho, com o bico aberto para que a mãe venha e coloque lá o alimento. Assim nós devemos estar para que o Espírito Santo venha a nós. Mas quais são as condições para isso? Os Atos dos Apóstolos colocam 3 condições. Como estavam os apóstolos? Estavam unidos em oração com Maria, Nossa Senhora. A primeira condição é nós nos esforçarmos para estarmos unidos. A maior desgraça que pode haver numa comunidade é a desunião. O Espírito Santo é espírito de unidade. Embora haja diversidade, ele faz essa unidade. Mas essa unidade exige de nós um esforço. Não é fácil viver essa unidade, não é fácil viver a união. Tem o nosso orgulho, queremos as coisas do nosso jeito. E quando fazem diferente, logo dizemos: isso está errado, isso não pode, embora até possa. Grandes divisões existem no mundo, e com essa divisão, o Espírito Santo não pode agir. A condição é estarmos unidos. Aqui na igreja como um todo. Nós hoje vemos os grupos ditos tradicionalistas, quanta desunião, meu Deus. Todos defendem a missa, mas uns querem de um jeito, outros querem de outro. Todos querem a missa tradicional, mas uns têm que ser com o missal de 62, outros com o missal de Pio XII, outros que estão lá no missal de São Pio X. E ficam brigando e desrespeitam o outro: você está errado, você está errado. Com relação ao Papa, uns querem, outros não querem. Uns aceitam, outros vivem como se ele não existisse e não obedecem a ninguém. Alguns são chamados sede-vacantistas, dizem que a igreja não tem Papa, e que o Papa Francisco não é Papa, e que não existe Papa desde Pio XII. Outros grupos sede-vacantistas vão mais atrás deles, que São Pio X foi o último, lá em 1914. Tanta divisão, e ficam digladiando uns com os outros. Não é assim que o Espírito Santo não vai agir dessa forma. E entre os sede-vacantistas, uns são chamados conclavistas, querem juntar bispos consagrados contra a vontade do Papa e fazerem uma espécie de conclave. Outros já dizem que tem que ser diferente, que tem que esperar a vinda de Cristo. Cada um de um jeito, fazendo uma confusão. Como é que nós vamos ter a ação do Espírito Santo para uma verdadeira restauração na igreja se nós somos culpados por tantas desuniões? E o povo, coitado, fica vendo na internet, um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra, outro fala outra. E quanta gente se afasta da igreja, aqui mesmo, há algumas pessoas que saíram daqui por um motivo só: o padre é bom, a missa correta, tudo correto, pregação muito boa, tudo muito bom, porém, o padre está ligado ao bispo, que está ligado ao Papa. Quer dizer, então, tudo aquilo que a gente faz aqui não vale de nada. As horas de confessionário, o trabalho que se tem, isso não vale de nada, simplesmente porque o padre está ligado ao bispo, está ligado ao Papa. Você vê a ideia como o diabo trabalha para impedir as pessoas que, na sua simplicidade e ingenuidade, muitas vezes, se deixam levar por aventureiros que pegam lá um teclado de computador, cheios de vaidade, de orgulho, causando divisões. Isso não é do Espírito Santo, é o diabo, o demônio que faz isso. Isso dentro da igreja é uma desgraça, destrói todo aquele trabalho de séculos. Então nós temos que ter muita prudência, muita vontade de viver esse amor de Deus e ter sempre como referência a igreja
aquilo que a igreja sempre ensinou e continua ensinando. E muita humildade, muita caridade, muito respeito uns para com os outros, mesmo que eu não aceite o seu jeito de ser, mas eu tenho que respeitar. O Espírito Santo me leva a isso. Só assim os apóstolos puderam receber o Espírito Santo. Estavam unidos. Havia discórdias, mas estavam unidos. E unidos em oração. Em oração. Porque é a partir da oração que nós vamos à ação. Sem oração não podemos ter ação. A ação vai ser oca. Uma caixa vazia. Primeira oração. Como é que nós vamos querer restaurar as coisas se não rezamos? Como é que você vai querer restaurar a sua família se você não dobra os joelhos no chão? Não é só com fala, ação. Vamos dialogar, vamos conversar, sim, mas vamos rezar. Porque a graça do Espírito Santo é quem age. Sem a graça não podemos nada. E em torno de Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, que nos protege, nos guarda, nos incentiva e, sobretudo, está ali para nos pegar pelas mãos e nos levar à frente. E foi só assim que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, unidos em oração com Maria. Ficam, pois, essas lições para nós. Pensemos, reflitamos o que precisamos fazer para que o Espírito Santo haja em nossas vidas e assim possamos nos santificar e nos salvar verdadeiramente. Amém.